Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. 18h04. Eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. Vivemos um mundo de alta velocidade. O Brasil firma parceria com os Estados Unidos para combater o tráfico internacional de armas e drogas. O objetivo é ampliar a troca de informações entre as agências de inteligência e interceptar remessas ilegais de entorpecentes e armamentos em portos, aeroportos dos dois países. O acordo acontece em meio às discussões sobre a classificação, ou não, das facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. Um drone americano avaliado em R$1 bilhão desapareceu no Estreito de Hormuz. A aeronave de R$1 bilhão não tripulada da Marinha dos Estados Unidos realizava uma missão de vigilância quando perdeu altitude e sumiu dos radares. O drone MQ-4C Triton, projetado para missões de longa duração, é considerado o mais caro da frota americana. Coisas da política. O ministro do STF, André Mendonça, foi homenageado por bolsonaristas na Assembleia Legislativa de São Paulo. Mas o improvável aconteceu. Durante a cerimônia, Mendonça defendeu o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, assim como ele, evangélico, indicado pelo presidente Lula para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal. Depois de 4 meses, a sabatina de Messias no Senado foi marcada para 29 de abril. Agora, a participação dos nossos repórteres. O primeiro, abrindo os trabalhos, Gustavo Santiago. Durante briga familiar, sobrinho tenta defender a avó e acaba esfaqueado pelo tio em Copacabana, na zona sul da cidade. Estas tragédias são terríveis, dilaceram as famílias e acabam mostrando para nós que o ser humano está sem limites, no seu ódio, não está conseguindo resolver pelo diálogo coisas que poderiam ter um outro desfile, um outro desfecho, vamos dizer assim, desfile não, mas outro desfecho. Júlia Cabreiro. Polícia realiza operação para desarticular a aliança entre as facções ADA e Comando Vermelho na zona oeste da cidade. Marcos Antônio de Jesus. Temer diz que o país vive clima de radicalização na política. João Pedro Barrocas, boa noite. Boa noite, Sidney, boa noite, família. Hoje entrou em vigor no Rio o novo limite de velocidade nas ruas da Orla. Na prática, isso vai incentivar o uso de bicicletas elétricas em meio a veículos maiores como motos, carros, vans e ônibus. Para falar sobre o tema, e os riscos, dessa integração, digamos assim, nós convidamos Rodolfo Risotto, especialista em segurança viária, fundador da organização Trânsito Amigo e coordenador do SOS Estradas. A propósito, Barrocas, está aí um excelente tema e vai ser também assunto da pesquisa, como ontem nós conversamos que faríamos hoje. Bicicletas elétricas, ciclomotores, já podem circular na orla, como você lembrou. Bem, verdade que velocidade máxima 60 km por hora, mas novas placas de sinalização foram colocadas e quem passar do limite vai ser multado sim. Ouvinte Tupi, nós queremos saber se as ciclovias fossem seguras, policiadas, você andaria menos de carro ou mesmo transporte coletivo e optaria por bicicletas? O WhatsApp da Tupi é 980-18-8880. Opine, o que você pensa sobre o tema? 980-18-8880. Quero aproveitar e mandar aqui um abraço para o motoboy Arthur, que me abordou hoje, dizendo que é nosso ouvinte, e um outro senhor que passou a poucos metros, falou: eu ouço você também na Tupi, mas esse não deixou o nome dele, Mas o Arthur, sim. Previsão do tempo, Renata Victor, boa noite. Boa noite, Sidney, família Tupi. Hoje à noite teremos pancadas de chuva e ventos moderados. No final de semana, a frente fria continua influenciando o tempo em todo o Grande Rio, incluindo o município. Há previsão de chuva moderada a qualquer momento no sábado. Já no domingo, o volume de chuva diminui um pouco, ventos moderados. Aviso de ressaca com ondas de até 3 metros de altura no sábado e no domingo as ondas diminuem, porém o mar continua agitado. Os termômetros vão marcar temperaturas entre 16 e 28 graus.
Agora, alto índice de testosterona, a gente vai falar com animação, vamos localizar o nosso ouvinte para que todos os dias ele saiba como chegar aqui no início do Jornal do Tupi, já que o nosso jornal vai até 19h30. Nós sempre estaremos juntos de segunda a sexta-feira, logo após a Ave Maria do Padre Marcelo Rossi, às 6 horas. Boa noite para você que está nos escutando pelo Dial 96,5 FM, pelo site tupi.fm ou pelo aplicativo Super Rádio Tupi. E dá para você acompanhar também aqui no estúdio, inclusive à minha esquerda está o João Pedro Barrocas, para você que está vendo pelo YouTube, e à minha direita o Tiago Souza, que já vai fazer a sua participação. Dá um aceno aí, Gustavo, olha, bacana. Gustavo não, é o Tiago, o Gustavo acabou de ir embora. E dá um aceno aí também, Barrocas, para todo mundo. Ó, esse aqui sou eu, sou o Sidney Rezende. E você que está em casa, no trabalho, na rua, no transporte público ou no carro, continue também nos acompanhando. Que seu trajeto seja seguro e com muita informação. Boa noite, família Tupi. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAURJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov.br. Vem pra Rede Economia. Economia é aqui. Promoções de sexta a domingo. Feijão máximo 5,99. Arroz de lingote 17,95. Café União 24,90. Filé de frango Rivelli 17,98. Filé de costela maturata 49,90. Costela suína 18,98. Frango passarinho Copacol 6,99. Coxinha da asa 11,98. Brama lata multipack com 18 53,10. Cada saia 2,95. Antártica latão 4,39. Aço 1,6 quilos 9,98 no app. Papel familiar com 16 rolos 16,98. Visite a nova loja de Jacarepaguá e dia 14 inauguração loja Cidade de Deus. Economia é aqui. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Show de prêmios Amoedo. O ganhador pode ser você. Participe do nosso sorteio. Torneira para lavatório com fechamento automático Deca. À vista por apenas R$ 199,90. Tinta acrílica rende e cobre muito branca 20 litros Souvenir. À vista R$ 339,90. Ar-condicionado de janela com controle 7.000 BTUs GRI. À vista por apenas R$ 1.699,90. Show de prêmios é na Amoedo. Confira o regulamento nas lojas. Aproveite. Amoedo, da construção à decoração. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra. É qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo, na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. Lembra de mim. Dia 11 de abril no Qual Stage, Ivanice com o show que celebra os seus 80 anos. Quando o samba chama, ela vem. Dia 18 de abril, Paulinho da Viola com a turnê Quando o Samba Chama. E dia 19 de abril, Renata Albani com o espetáculo A Ignorância é uma Dádiva. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h14.
Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento com a Alamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. Como está o trânsito na Zona Norte? Conta pra gente. Boa noite, Paulo Lage. Boa noite para você também, Sidney Rezende, e a todos aqui no Jornal da Tupi. Excelente sexta-feira para todo mundo. Com chuva, Sidney, sobretudo na região do Meire e também de Madureira, uma chuva fraca que chega a molhar as pistas. Nesse momento, cautela redobrada para evitar acidentes para você que está chegando por lá. Inclusive, na 24 de maio, a lentidão já começa no trecho de São Francisco Xavier, tem até o acesso para Cônego Tobias e também a Dias da Cruz. Quem vai seguir para o Meire, inclusive, pode optar pelo caminho de Maria da Graça. Vai até mais à frente Aristide Cari, encontra boas condições na chegada à Rua Medina mais à frente. Aí também estou de olho na passagem da Avenida Dom Helder Câmara, com lentidão no sentido Cascadura, isso já próximo do Caxambi, também no trecho de Pilares. Pastor Martin Luther King Jr., lentidão também no sentido Pavuna, principalmente na passagem por Inhaúme, Tomás Coelho, com a estrada Ademar Bebiano servindo de alternativa para desviar dessa lentidão. Vai mais à frente no trecho de Tomás Coelho, pode acessar com tranquilidade a Avenida Meriti ou seguir mais à frente ali pela região de Irajá e também de Colégio Festival de Móveis Ponto Frio. Sua casa dos sonhos sem entrada no Carnê Ponto Frio. Aproveite para deixar sua casa do seu jeito. Corre para a loja Ponto Frio e aproveite. Daqui a pouco tem mais no Jornal do Tupi. Quer ouvir notícias do trânsito? Hashtag segue a líder. Ele até cumprimentou o público aqui que está nos acompanhando pelo YouTube, está aqui ao nosso lado para falar do transporte público. Tiago Souza, boa noite. Boa noite, Sidney, boa noite, família Tupi. Essa volta para casa de sexta-feira está bem tranquila referente ao transporte público. Agora referente ao trânsito, complementando o nosso amigo Paulo Lage, né? Falando de Copacabana, Sidney, a Avenida Atlântica tem trânsito intenso no sentido Leme. Trânsito parado na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. A Rua Santa Clara tem trânsito intenso, assim também como a Rua Figueiredo Magalhães, Siqueira Campo e Toneleiro. Situação bem complicada nessa sexta-feira em Sidney. Agora, é até curioso, né, Tiago, porque esse bairro é consagrado pelo menos com uma linha do metrô, né? Então, teoricamente, o trânsito deveria aliviar um pouquinho, mas não tem jeito, né? Porque acaba sendo um bairro também de passagem. É um pouco como o Maitá, Jardim Botânico, né? Alguém sai de um destino, mas na verdade quer chegar a um outro destino que não é necessariamente esses dois bairros, né? Ou esses três bairros. Copacabana é bem populoso, não resta dúvida. Mas quem passa, por exemplo, ali pela Avenida Atlântica, está citando, com direção ao Leme, para depois pegar o túnel novo, são pessoas que às vezes vêm do Leblon, vêm de Ipanema, vêm da Barra, né? Então acaba o trânsito ficando lento, porque teoricamente, repito, e na prática, com o metropolitano, com o metrô, era melhor de metrô, tão rapidinho, né? É verdade, bem rápido. Bem rápido. Outro dia, Barrocos, eu peguei ali, próximo ao Barra Shopping, ali, né? Village Mall, pra cá, pro centro da cidade, levei 45 minutos de metrô. Acho que é razoável, é bom. Razoável. O ideal sempre é pegar o transporte coletivo, né, Cid? É, essa é a grande saída. Valeu, obrigado, viu, Tiago? 18 horas e 17 minutos. Jornal da Tupi. Informação. O Marcos Antônio de Jesus tem sempre convidados poderosos ao seu redor, né? Hoje ele se encontrou com um ex-presidente da República. Vamos ver que informações ele tem sobre isso. Marcos Antônio de Jesus, boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. Com a participação do ex-presidente Michel Temer, foi encerrada nesta sexta-feira a Latam Energy Week, Fórum Brasileiro de Líderes de Energia, em Copacabana, na zona sul da cidade. O ex-presidente, em entrevista na saída do evento, falou que o país está vivendo uma radicalização no mundo político. Você usou a palavra adequada. Eu deixo polarização, palavra polarização, para o embate de ideias, de conceitos, de programas, né? O que há no Brasil é a radicalização de posições. E essa radicalização que gera, na verdade, um mal-estar que, por sua vez, gera insegurança jurídica, que, por sua vez, gera insegurança social, que, por sua vez, impede muitas vezes os investimentos mais variados, tanto dos setores empresariais nacionais. Temer também criticou o Conselho de Segurança da ONU, que tem sido ineficiente para mediar os conflitos que estão ocorrendo no mundo atualmente. Parlamentares da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados também participaram do encerramento do fórum. A Latam Energy Week durou 3 dias e foi encerrada na tarde de hoje. Marcos Antônio de Jesus,
para o Jornal da Tupi. Depois do intervalo, mais informações, 18 e 18. Quer ouvir informação? #segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. A Real Pax tem vantagens especiais para você que é MEI ou possui pequena ou média empresa. Ofereça o melhor plano de assistência funeral para os seus colaboradores e com diferenciais que só a Real Pax pode dar. Ligue ou chame no Real Zap 0800 7030236. Valores que cabem no seu bolso. A Real Pax possui mais de 70 anos de tradição. E você que é MEI ou possui pequena ou média empresa, ligue e assine agora 0800 7030236. Real Pax. Gente cuidando de gente. O elogiado musical Chateau e os Diários Associados 100 anos de paixão faz nova temporada a partir de 9 de abril no Teatro Claro Mais, em Copacabana. A trajetória profissional de Assis Chateaubriand e o impacto dos Diários Associados na história da imprensa brasileira ganharam vida em um espetáculo com direção de Tadeu Aguiar e elenco encabeçado por Stepan Essessian. Chateau e os Diários Associados, 100 anos de paixão, de 9 a 26 de abril no Teatro Claro Mais, Copacabana. Quintas e sextas, 8 da noite. Sábado, às 4:30 da tarde e 8:30 da noite. No domingo, às 3:30 da tarde. Venda de ingressos na bilheteria do teatro ou na plataforma Uhul. Apoio Super Rádio Tupi. Vem pra Rede Economia. Economia é aqui. Promoções de sexta a domingo. Feijão máximo 5,99. Arroz de lingote 17,95. Café União 24,90. Filé de frango Rivelli 17,98. Filé de costela maturata 49,90. Costela suína 18,98. Frango passarinho Copacol 6,99. Coxinha da asa 11,98. Brama lata multipack com 18 53,10. Cada saia 2,95. Antártica latão 4,39. Aço 1,6 quilos 9,98 no app. Papel familiar com 16 rolos 16,98. Visite a nova loja de Jacarepaguá. E dia 14 inauguração loja Cidade de Deus. Economia é aqui. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi com Sidney Rezende. Visita guiada ao entardecer será realizada neste sábado às 5:30 da tarde no cemitério da Penitência, no Caju. O Necrotour noturno apresenta histórias e curiosidades do local. Participação gratuita. Vai lá com inscrições pelo Instagram @NecrotourRJ. Super Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. O setor de varejo cresceu no ano passado 1,6%, abaixo do crescimento do PIB, a soma das riquezas produzidas, que teve expansão de 2,3%. E isso num cenário onde aumentou a renda dos trabalhadores e diminuiu o desemprego, o que é propício ao crescimento das vendas. O que impulsiona as vendas do varejo são 3 fatores: o mercado de trabalho, a oferta de crédito e a confiança do consumidor quando tem uma expectativa positiva para os meses seguintes. Mas o Brasil tem hoje uma grave crise de endividamento com juros muito altos que está corroendo a renda das famílias e acaba tendo impacto no consumo dos gêneros que não são de primeira necessidade. Minuto Economia volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Nada pode parar a energia de quem transforma o jogo, de quem ocupa espaços, conquista respeito e inspira novas gerações. Dentro e fora dos gramados, a força das mulheres move o Brasil, porque quando elas avançam, o país inteiro avança junto. Nada pode parar a energia delas. Em todos os campos, Petrobras, líder no incentivo ao futebol feminino. O Brasil é a nossa energia. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Meu amigo, minha amiga, quem mora na Maré sabe a falta que o saneamento faz. Mas isso vai virar passado já já. Você deve estar vendo as equipes da Águas do Rio nas ruas, fazendo obras e visitando as casas. Esse é só o começo da transformação que está acontecendo na sua comunidade.
É muito trabalho para levar saneamento básico, mais qualidade de vida e saúde para a região. Todo mundo vai ter sua água tratada e regularizada. E tem a tarifa especial, sua conta de água por R$5 todo mês. E vale também como comprovante de residência. Aí sim, hein? Saiba tudo o que a Águas do Rio está fazendo na sua região. Pelo 0800 195 0195. Vem com a gente transformar a maré para melhor. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h24. Jornal da Tupi. Informação. É um esforço sempre redobrado esta tentativa de desarticulação do crime organizado. A repórter Júlia Cabreiro se debruçou hoje numa cobertura que tem a ver com esse assunto. Júlia, boa noite. Muito boa noite para você, Sidney Rezende. Boa noite a todos ligados no Jornal da Tupi. As polícias civil e militar do Rio realizaram hoje uma operação, Sidney, contra traficantes da comunidade Jardim Novo, isso em Realengo, na zona oeste da capital. E no dia de hoje, 6 criminosos foram presos. As investigações apontam que os traficantes da facção ADA, Amigo dos Amigos, liderados por Lucas Apostólico da Conceição, o índio do Jardim Novo, que segue foragido, eles se aliaram ao Comando Vermelho com o objetivo de expandir território. Vamos ouvir o delegado Flávio Rodrigues concedendo mais detalhes sobre toda a situação. A DEA ficou fortalecida e o Comando Vermelho também, para você ter uma ideia. A grande maioria dos roubos de carga, roubo de veículos registrados na 33DP, praticados em Realengo, são praticados por esse grupo a mando desse traficante índio. Então, além de praticar roubos contra a população no local ali do complexo Jardim Novo, eles sim extorquiam esses comerciantes com cobrança de taxas, monopolizada de serviços de internet, gás, água, enfim, aquilo que a gente costuma ver, infelizmente, em regiões dominadas por facções criminosas. Sidney, a polícia também descobriu uma área de lazer com piscina e churrasqueira com uma faixa bem na entrada dizendo fechado ao público. De acordo com os agentes, os traficantes promoviam festas de swing no lugar, Sidney. É aquela história, né? Se eles estão se unindo é porque em separado entendem que não são fortes o suficiente. Então isso aí também não deixa de ser um ponto para a polícia, mostrando que ela está fazendo o seu trabalho de sufocar a ação destas organizações. É um trabalho árduo, difícil, demorado, não resta a menor dúvida, mas a polícia está fazendo a sua parte. O problema também, meu amigo, é quando tem um desentendimento dentro da família e tudo pode acontecer, mas nunca se vai imaginar que o que vai acontecer é uma tragédia, né? Você vai imaginar, pode ter uma briga, um desentendimento, mas que daqui a pouco as partes se entendem, né? Não foi isso que aconteceu numa família em Copacabana. O Gustavo Santiago vai contar essa triste história. Gustavo, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, Barrocas. Boa noite aos ouvintes da Rádio Tupi. Uma briga de família terminou com 2 pessoas esfaqueadas na rua Barata Ribeiro, em Copacabana, na zona sul do Rio. A ocorrência foi registrada bem em frente à 12ª Delegacia. Policiais civis foram acionados após moradores gritarem socorro, vindos de um prédio ali da região. Ao chegarem no local, os agentes encontraram um adolescente ferido na área externa. Com base em relatos de testemunhas, a equipe identificou o apartamento no 9º andar, de onde teria partido toda essa confusão. Dentro do imóvel, os policiais se depararam com a porta entreaberta, marcas de sangue e o suspeito com uma faca de cozinha também ensanguentada. 2 mulheres, mãe e irmã dele, eram mantidas em cárcere privado. Segundo a Polícia Civil, o homem, que seria usuário de drogas, se envolveu em uma discussão familiar. Ele tentou atacar a irmã, mas acabou atingindo o próprio sobrinho. O adolescente foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, onde permanece internado em estado estável. Após o ataque, o agressor ainda desferiu um golpe contra o próprio abdômen e foi encaminhado em estado grave para a mesma unidade de saúde. Durante a ocorrência, o homem fez a mãe e a irmã de reféns e os policiais precisaram atuar em uma negociação para controlar toda essa situação.
Vamos ouvir o que disse o delegado responsável pelo caso, o doutor Vitor Becker. Iniciou-se esse trabalho de negociação para a liberação dessas duas senhoras e depois para ele largar a faca sem atentar novamente contra a própria vida, contra a vida dos policiais, mas depois de um intenso trabalho de mais ou menos uns 30 minutos, a equipe conseguiu fazer ele soltar a faca ou tirar de uma posição ofensiva, tomou a faca dele, efetuou a prisão. Ele está sendo indiciado e preso em flagrante aqui pelo crime de tentativa de homicídio contra o sobrinho e cárcere privado contra a mãe e a irmã. Infelizmente é um indivíduo que com certeza tem problemas com drogas e ali entrou em surto naquele momento e desferiu uma facada contra a região abdominal de um adolescente, colocou duas senhoras em cárcere privado e infelizmente tem que responder por isso. Tá, então o caso segue sendo investigado pela delegacia de Copacabana e nós vamos acompanhar. Sidney, volto com você. Muito bem. Hoje que dia é, Barrocas? Que eu Dia vou fazer 10 uma de menção abril. dia 7, 10 dia 10 de abril, né? No dia 7, nós noticiamos aqui, Barrocas, aquela lamentável história de um caso registrado em Campo Grande, não é? Onde uma mãe e o irmão dela atiçaram um cachorro pitbull a morder a filha dela, né? E mordeu várias vezes. E segundo o relato da mãe, a justificativa, ela alegou que a filha teria batido no animal, né, que ficou com edema na face, e realmente ele ficou. Eu não sei se ela bateu, mas vamos imaginar que sim, que ela tivesse feito essa crueldade, a filha, né? Ela mandou o animal agredi-la, mordê-la, e ele por cima mordeu o pescoço, mordeu a barriga, mordeu a parte interna da coxa dela. Ela ficou com marcas o tempo todo, a filha, tá certo? Isso numa família. O cão acabou sendo levado para fazenda modelo, não ficou nem com a família. Quer dizer, até pro cachorro foi ruim também. O cachorro fez instigado, certamente o cachorro é orientado pelo dono, né? Ataca, faz isso, dorme, sai daqui, fica quieto. O cachorro obedece, porque ele, desde pequenininho, ele acaba conhecendo um pouquinho a forma como ele é tratado. Ou seja, desentendimentos radicais, violentos, pode dizer até criminosos, dentro de casa, no seio familiar. Dentro de casa, dentro da família, desentendimento é normal, né? É aceitável uma briga e tal. Agora, para chegar a esse ponto de mandar um cachorro morder a própria filha, ou então de esfaquear um parente, quase sempre tem o uso de droga aí no meio. Nesse primeiro caso, tudo indica, pela reportagem muito claramente do Gustavo e pelo relato policial, que isso pode ter acontecido. No outro caso, não tem nem explicação, né? Por que fez uma mãe ter tanto ódio da filha ao ponto de liberar, incentivar, instar o cachorro, né, a morder a filha dela. E o irmão da mesma forma, ficaram ambos e filmaram. Ainda filmaram, quer dizer, hoje em dia tem esse costume, né? Tudo você filma e bota nas redes sociais. Nem tudo, gente, dá deleite, prazer e alegria para quem assiste, não. Isso é lamentável, um absurdo. 18h31. Quer saber tudo o que está rolando no Rio? #segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Final de semana chegou e as ofertas estão garantidas no Mega Box. Espaguete de sêmola Dona Benta, 1 kg, 4,79. Cerveja Heineken, 473 ml, 5,49. Linguiça para churrasco ou linguiça de frango Aurora, quilo, 15,99. Açúcar refinado Caravelas, 1 kg, 3,27. Frango a passarinho temperado Rivelli, 1 kg, 8,99. Mega Box, muito por muito pouco. Você conhece o monitor de glicose via Bluetooth Smart 2.0? Se você tem diabetes, tem que conhecer e comprar com o menor preço no Super Saudável Shopping. Só R$299. E com o cupom Rádio Tupi, o mais moderno e menor sensor de monitoramento contínuo de glicose no mercado brasileiro, fica apenas por R$284. Isso mesmo, só R$284 com o cupom Rádio Tupi. Acesse agora supersaudávelshop.com.br e aproveite Smart 2.0 por apenas R$284 com o cupom Rádio Tupi. Você cuida da sua saúde e do seu bolso também.
Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Bicicletas elétricas e ciclomotores já podem circular na orla do Rio com velocidade máxima de 60 km por hora. Novas placas de sinalização já foram colocadas e quem passar do limite de velocidade vai ser multado. Ouvinte Tupi, nós queremos saber, se as ciclovias fossem seguras e policiadas, você andaria menos de carro e mais de bicicleta? O WhatsApp da Tupi para você responder essa pergunta é 980 18 8880. 980 18 8880. Super Rádio Tupi. Atenção, motorista, o combustível não para de subir, mas a Alamo Benefícios tem uma solução para você. Proteja seu carro e ainda ganhe até 10% de desconto no combustível. Impostos credenciados, isso mesmo. Mais economia no tanque e mais proteção para o seu veículo, porque quando acontece algum imprevisto, a Alamo se vira e resolve rapidinho. Acesse agora @Alamo Benefícios do Instagram ou ligue 4.939. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Para tudo, chegou o aniversário Adonai Supermercados. Cerveja Heineken Latão 4,97. Drumete de frango Seara quilo 9,97. Filé de frango congelado quilo 13,97. Arroz Ouro Legítimo 5 quilos 14,87. Leite Godin 4,97. Café Bom Dia 500 gramas 19,95. E creme de leite Piracanjuba por 1,97. Ofertas no app válidas até domingo. Aniversário Adonai, nosso maior presente é você. Beba com moderação. Final de semana chegou e as ofertas estão garantidas no Mega Box. Espaguete de sêmola Dona Benta 1 kg 4,79. Cerveja Heineken 473 ml 5,49. Linguiça para churrasco ou linguiça de frango Aurora quilo 15,99. Açúcar refinado Caravelas 1 kg 3,27. Frango a passarinho temperado Rivelli 1 kg 8,99. Mega Box, muito por muito pouco. No Rio, a calçada é muito mais do que passagem, é filosofia de vida. A Calas Mídia OOH está presente nas ruas e calçadas da cidade maravilhosa, com mais de 350 placas de rua digitais estrategicamente distribuídas. Levamos sua marca a todos os cariocas. Leve sua marca para as ruas da cidade maravilhosa. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar em movimento com o seu consumidor. Calas Mídia OOH, em movimento com você. Eu sou Tupi. Não saio daqui. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h37. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento: com a Alamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. E Clínica de Serviços Chevrolet vem junto com super troca de óleo por apenas R$299, mais check-up gratuito de 30 itens. Agende já o seu serviço. Ô Barrocos, eu vou chamar o Paulo Lage falar da Tijuca. Ali naquela área ainda tem uma audiência muito alta. Outro dia falamos aqui, né? Andaraí, Grajaú, a Tijuca, a Grande Tijuca, Vila Isabel, é impressionante. Eu estou até para tentar entender, se for possível, consultar o Instituto de Pesquisa, porque essa região nós temos audiência muito grande, ela é crescente o tempo todo. Acho que é a família tijucana, ela é muito leal, muito fiel, e eles gostam da gente, e nós gostamos deles, evidentemente. Como é que está o trânsito por aí, Paulo Lage? Tá complicado, viu, Sidney? Ali na chegada à Praça Sanstenha, por conta de uma manifestação na Conde de Bonfim. Tá ali no trecho da General Roca, para quem vai em direção à usina, o que está complicando bastante a partir do trecho da Heitor Beltrão. Você que está chegando a Tijuca, pode dar preferência a Marise Barros, vai encontrar condições melhores. Problema mais à frente, ali no trecho da Almirante Cochrane, com a lentidão ali próximo da Pereira de Siqueira, vai mais à frente pela Santo Afonso, também com dificuldades até o acesso para Pinto de Figueiredo. Aí melhora mais à frente, tanto no acesso para Gonzaga Bastos, para quem vai em direção à Vila Isabel, Barão de Mesquita mais à frente também com o trânsito bem tranquilo. A Avenida Maracanã também com movimentação intensa para quem vai seguir em direção ao Alto da Boa Vista, principalmente na passagem pela Praça Vanhargem.
Clínica de Serviço Chevrolet. Vem junto com super troca de óleo por apenas R$ 299, mais check-up gratuito de 30 itens. Agende já o seu serviço. Daqui a pouco tem mais no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. O Wellington Campos já está aqui, Sérgio Guimarães também. Vamos começar pelo Flamengo. Tudo bem, Wellington? Ô, ídolo, boa noite. Boa noite, meu ídolo. Um abraço para você, pro Barrocas, pro Sérgio, para todos os nossos ouvintes. O Fla-Flu passou para domingo. Ontem a Super Rádio Tupi, rigorosamente em cima do lance, deu essa mudança, que esse jogo seria amanhã, 18h30. Mas o Flamengo, só de atraso de aeroporto, ele teve 11h30. É mesmo? Ele saiu de Cusco para Arequipa, de Arequipa para Lima, de Lima para o Rio de Janeiro. Os voos em geral, né, Wellington? Por exemplo, ali no Oriente Médio, óbvio, por causa da guerra, né? O colega nosso aqui, de férias, foi pro Japão e pretendia voltar por ali, pelo Oriente Médio, então teve que voltar pela África, mudou tudo. E ontem tivemos também aqui em Congonhas um problema que alterou completamente a distribuição da aviação brasileira. Eu me lembro que a gente estava indo de Barcelona para a Malásia, na Copa de 2002. O Brasil ia fazer um amistoso na Malásia antes de chegar à Coreia do Sul. E o voo saiu de Amsterdã, ele foi desviado por causa de conflitos também. Essas coisas acontecem. Você estava dizendo do Flamengo aí, essa alteração podia inviabilizar o jogo, né? É voo fretado. O avião tá com o Flamengo, mas aí o aeroporto não dá condição de voo. Não te autoriza a sair. Foi prudente mudar, né? Foi prudente, né? Mas atrapalhou um pouquinho outros jogos no domingo? Não atrapalha, porque o Sérgio pode te dar também aí o lado do tricolor. Mas o Flamengo, então, ele ganhou algumas horas a mais de descanso, não é nem de treinamento, é de descanso mesmo para o clássico de domingo às 18 horas. E esse jogo aí que terá o Rafael Claus, que é um dos árbitros brasileiros na Copa do Mundo no apito. Muito mais jogos, mais árbitros brasileiros também. E pelo lado do Fluminense, receberam bem? Alô, Sérgio Guimarães. Bem, a diretoria, alô Sidney, a diretoria do Fluminense, ela entrou em acordo com a diretoria do Flamengo, com a CBF, e isso ficou acertado sobre o adiamento. Agora, os torcedores do Fluminense estão revoltados, para não usar uma outra palavra. Por quê? Porque simplesmente estão dando uma preferência ao Flamengo, alegando que o Fluminense faz tudo que o Flamengo quer, que o Fluminense não tem sua autoridade, que o Fluminense não tem a sua vontade, que o Fluminense está dando arma para o inimigo. Mas um dia também de descanso também não é bom pro escrete tricolor? O atleta vai descansar também, não? A gente pode pensar assim, mas o torcedor do Fluminense, na rivalidade de clubes, não pensa assim. Deixa eu testar isso na prática. Ô, Barrocos, tá revoltado também, Barrocos? Fala aí. Não tô revoltado, eu só tenho uma pergunta. O Flamengo teria a mesma atitude se fosse ao contrário? Eita. Deu para você perceber o termômetro. Eu tenho informação de que os torcedores do Fluminense que compraram ingresso para o clássico, eles terão direito ao ressarcimento do valor pago, porque muita gente está cancelando o ingresso, tá cancelando o ingresso. A medida foi adotada após a mudança da data da partida, que inicialmente seria disputada no sábado e acabou sendo transferida para domingo. Ao todo, tinham sido negociados 25 mil ingressos comercializados. Isso gerou um impacto direto nos planos dos torcedores, então muitos estão neste momento cancelando aquele benefício, adquirindo o ingresso antecipado, enfim, e o Fluminense está afirmando que terá este torcedor o direito de ter o dinheiro devolvido. E mais, nas redes sociais, os torcedores estão radicalizando a situação e estão também cancelando ingressos para o jogo da próxima semana pela Libertadores Fluminense Rivadavia da Argentina, e ameaçam também cancelar alguns títulos de sócios torcedores. Ô Wellington, tirando, não é o caso, opinião, e vale para vocês também aqui da mesa, se tá certo ou se tá errado, mas o torcedor, ao agir assim, ele joga um pouco contra o patrimônio também, né? Porque o tricolor precisa da casa cheia para ajudar o time a chegar lá, para entrar o dinheirinho no caixa também, pagar salário. Se ele começa a boicotar o seu próprio time, né? Isso mudou muito, né? Isso aí mudou muito. Hoje o calendário para os clubes é muito complicado. O Fluminense também, para esses tricolores, ele
Você já foi à Venezuela, não? Não conheço a Venezuela, nunca fui. É como se você fosse Rio Caracas, dá mais ou menos o mesmo tempo de voo Rio Paris. Puxa vida, São 9 horas de voo. Sim, puxado, hein? E você não tem hoje um voo direto. Você tem que, se você fizer a famosa escala do Panamá, você espera mais 3, 4 horas. E tem gente que não consegue relaxar no voo, né? Também tem isso, né? O Fluminense jogou à noite em Caracas contra o La Guaira, da Venezuela, e viajou em seguida. Só chegou 10 horas da manhã, na quarta-feira. Para alguns torcedores, isso até traz benefício também para o Flu, mas a maioria, infelizmente, não entendeu isso como um benefício também para o Flu. Agora, uma outra notícia triste de hoje, hein? Cano sofreu uma nova lesão. Puxa vida. O Fluminense informou, eu vou até pegar minha cola aqui porque a lesão é grave. Lesão muscular de grau 2 no reto femoral da coxa direita. Não existe um prazo determinado para o retorno. Ele que tinha voltado há 10 dias. Aqui mesmo no seu programa eu trouxe a notícia da volta do Cano às vésperas do jogo contra o Vasco. Havia até uma ansiedade naquele dia do Barrocos, eu me lembro se o Cano jogaria ou não. Se o Cano ia funcionar, torcedor que é o jogador, né? Que é goleador participando, né? E naquela oportunidade ele ficou no banco de reserva, não foi aproveitado. É a terceira lesão deste jogador e já tem muita gente dizendo que isso pode ser uma antecipação de aposentadoria. E o Ganso, por exemplo, que estava até bem pouco tempo jogando só meio tempo e tal, já está com o físico em dia para jogar o jogo inteiro? Como é que tá? Ele tem sido relacionado para todas as partidas, para todos os jogos, inclusive contra o Coritiba ele teve a oportunidade de ser escalado porque Lúcio Acosta estava cumprindo uma suspensão. Aí o Ganso atuou. Só que agora para o Fla-Flu, Lúcio Acosta volta e a tendência é o Fluminense ter força máxima para domingo. Atenção, torcedor, é domingo, hein? Não é amanhã, não vai pro Maracanã, né, Wellington? 18 horas domingo. 18 horas. O seu fuso não pode estar errado. Não. É isso. Ô Wellington, você que é um profissional muito vivido, a ortopedia do estado do Rio de Janeiro, a infraestrutura, os hospitais, os departamentos médicos dos clubes estão ponta de linha em comparação a qualquer grande centro, para um caso como esse do Cano e de outros jogadores que precisam de uma emergência, um cuidado especial. Como é que está a ortopedia o Bruno do nosso Guimarães, estado? vou te responder com um exemplo. O Bruno Guimarães da seleção brasileira está voltando esse mês. Ele teve uma lesão mais grave e ele se tratou no centro de recuperação do Atlético em Belo Horizonte. O Neymar, mesmo não estou enganado, já veio ao Brasil também, preferindo ser tratado aqui, né? Vários. Não é? Acho que é melhor aqui. Eu só me lembro na década de 90, na década de 2000, né? Quando o Ronaldo machucou o joelho e foi operado pelo Dr. Sayan. Na França. Isso, né? Na clínica Lilas. Ele fez 2 cirurgias naquela época, mas voltou e jogou a Copa de 2002. Então hoje nós temos baitas profissionais, estamos muito bem qualificados. Isso é muito bom. Para você ter uma ideia, o Flamengo, ele tem um equipamento, ele tem um aparelho lá no centro de treinamentos dele, que ele faz o exame de imagem e já sai o resultado quase que imediatamente dentro da Gávea. Você não precisa marcar para ir a uma clínica especializada nisso. Hoje tem uma coisa chamada controle de carga, que todo mundo brinca. O caminhão, é caminhão para ter controle de carga? Então, não, é o departamento de fisiologia que trabalha em comum acordo também com o departamento médico e o departamento físico. Verdade. E com isso a comissão técnica de todos os clubes tem um resultado antecipado. Você hoje mesmo foi fazer um grande exame e teve um resultado surpreendente. Muito obrigado. O Sérgio está preocupado com o meu índice de testosterona, mais de 1000. Então, realmente, hoje eu sou o número 1 da Super Rádio Tupi. Ele virou um Super Sidney. Ele agora é um Super Sidney. Só para concluir esse assunto, que a medicina esportiva é muito importante, hoje não é mais o treinador que escala o time. É a fisiologia que diz para ele, olha,
O Sidney aguenta só meia hora no jogo de domingo. Que ele fez hoje, vai estar Se você botar ele 35, você vai estourar, vai perder ele por um mês. Certo, entendeu? Então hoje funciona dessa maneira. Eu sempre gosto, além do noticiário esportivo, que os meus colegas trazem muito bem aqui, sempre aproveitar a experiência longuíssima que essa turma tem de Copa do Mundo, muitos anos de profissão, e às vezes estão ansiosos ali ou prontos para falar um monte de coisa, o tempo acaba não permitindo e essas coisas acabam aprendendo, né? Ter uma boa fisiologia, uma boa ortopedia, um bom centros médicos do nosso estado para tratar de atletas de ponta, de padrão internacional, é um alento para nós aqui que não somos atletas e também queremos ter a mesma disponibilidade, né? Se necessário for. Você quer uma curiosidade? Por favor. Final dos anos 90, 98, por ali, o Denilson, que hoje é comentarista da TV Globo, foi campeão mundial em 2002, ele era do São Paulo, ele foi vendido para o Betis da Espanha. Ele fez até espermograma. E por que era necessário fazer? Para ver se ele tinha algum problema, né? Viu, Sidney? Tá certo. Você sabia que o foco dentário pode te dar um problema muscular? Sei disso. É incrível, né? E o sono também. Noites mal dormidas pode trazer um impacto muito grande para a performance do atleta. Ou seja, é por isso que o Barrocas ficou satisfeito hoje quando você trouxe o seu exame para a gente observar. O Barrocas é nosso padrão internacional. Estamos nesse nível, né, Barrocas? É isso aí, tem mais de 1000 de testosterona. Equipe toda feliz. O pessoal do esporte tá com índice baixo. Tá 18,49. Quero ouvir futebol com emoção. Hashtag segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Campeonato Brasileiro. Neste sábado, 4:30 da tarde, no Mangueirão, a bola rola e a Tupi comanda o futebol. Hora de retomar o caminho das vitórias. Narração do locutor que não perde o ritmo. Comentários do que sabe o que diz. Super Futebol Tupi Team 5G. Neste sábado, Campeonato Brasileiro é na Rádio Forte no Esporte. A Tupi vai arrebentar. A Tupi vai arrebentar. Heleno Rodai. Bom, minha gente, o fim de semana chegou e todo domingo tem sorteio do Faz um Cap. Quem quer mudar de vida precisa tomar uma atitude agora e a sua hora chegou. R$500 mil em prêmios para mudar sua vida. Andrade, meu querido amigo, como participar, garantir suas chances e transformar essa oportunidade em realidade, amigão? Heleno, é tudo através do site. Pega o seu celular agora, entra aí no seu navegador e digita lá, ó, fazuncap.com. Com apenas R$2 no site fazuncap.com, você pode levar R$500 mil para casa, Heleno. R$2 podem virar R$500 mil. E hoje, nessa sexta-feira maravilhosa, sextou, né, Heleno? Isso. O sorteio tá muito mais próximo do que a gente imagina. Domingão, esse prêmio pode ser seu. Entra no site agora, fazuncap.com. R$2, você entrando no site fazuncap.com, pode se tornar esse R$500 mil. Só que, Heleno, tem os sorteios secundários também. Tem sorteios lá de 30 mil, sorteios de 20 mil, sorteios de 15 mil. Olha só, Heleno, tem 30 Pix de R$5 mil que também são sorteados com um único título que custa apenas R$2. Então, ó, já entra no site fazuncap.com. Repetindo, fazuncap.com. R$2 pode se tornar R$500 mil ou você pode ganhar esses prêmios secundários aí. Então tem que acessar o site, né, Heleno? Isso aí, transforme seu futuro acessando agora fazuncap.com e boa sorte. Pois é, viu, Heleno? E ó, uma coisa eu falo pra você, tá? A nossa audiência que tá nos acompanhando aqui agora, eu sei que todo mundo tem o pé quente, né? O ouvinte da Tupi, a gente sabe que tem pé quente. Então, gente, acessa o site lá, fazuncap.com, não perca a oportunidade, olha quantos prêmios tem pra você. E hoje, nessa sexta maravilhosa, imagina só no domingão, levar R$500 mil pra casa pra começar a semana com o pé direito, com R$500 mil na conta. Então, já acessa fazuncap.com e boa sorte, Heleno. Isso aí, Andrade. Um abraço, querido. Valeu. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi com Sidney Rezende.
Evento Pet Yoga será realizado neste sábado no Fashion Mall em São Conrado. A atividade acontece em 2 sessões, às 9 da manhã e às 10h30, e propõe a interação entre participantes e animais disponíveis para a adoção. Super Rádio Tupi. Vem pra Rede Economia. Economia é aqui. Promoções de sexta a domingo. Feijão máximo 5,99. Arroz de lingote 17,95. Café União 24,90. Filé de frango Rivelli 17,98. Filé de costela maturata 49,90. Costela suína 18,98. Frango passarinho Copacol 6,99. Coxinha da asa 11,98. Brama lata multipack com 18 53,10. Cada saia 2,95. Antártica latão 4,39. Aço 1,6 quilos 9,98 no app. Papel familiar com 16 rolos 16,98. Visite a nova loja de Jacarepaguá. E dia 14 inauguração loja Cidade de Deus. Economia é aqui. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 995118294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 995118294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. 96,5 FM Tupi. Em todos os rádios, Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h54. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Olá, Azedo, boa noite para você. Esse assunto que demos aqui na abertura do jornal, queria muito o seu comentário, que é essa aproximação Brasil-Estados Unidos em parcerias, né? Que movimento é esse que está acontecendo a partir de Brasília e Washington, hein, Azedo? É importante que, inclusive, tem sido o pomo da discórdia com relação à legislação de combate ao crime organizado, porque você tem um setor da oposição que defende que o tráfico de drogas seja considerado organização terrorista, né? O PCC, o CV. Isso tem uma série de implicações do ponto de vista da soberania, do Estado de Direito democrático, porque as regras do jogo elas são alteradas profundamente. Para evitar que essa coisa prosperasse, inclusive se tornasse um problema com o presidente Donald Trump e o governo brasileiro, o Ministério da Fazenda tomou a iniciativa de negociar com o governo americano um acordo de cooperação para combater o crime transnacional. Tomou a iniciativa de ter uma postura proativa no sentido de intensificar esse combate. Isso aí já resultou em 0,5 tonelada de armas apreendidas, 1,5 tonelada de drogas, principalmente drogas sintéticas e haxixe. Ou seja, é um sistema que envolve a Polícia Federal, envolve o DEA lá dos Estados Unidos, o Departamento de Fronteiras, o Ministério da Fazenda, a Receita, para combater a lavagem de dinheiro. Ou seja, é uma cooperação muito boa que está se desenhando do ponto de vista de efetivamente combater a presença do tráfico de drogas e a transnacionalização dessas quadrilhas brasileiras, né? Um assunto um tema, né, que eu acho que vale a pena ressaltar, Azedo, e que o brasileiro talvez não atente muito. O Brasil é um país muito grande, muito importante, com uma economia muito representativa, né? Você veja, o Irã pertence ao BRICS, por exemplo, o Brasil também, e se de repente você tem uma relação como se o Brasil fosse um país pequenino, ela não é inteligente. Nós temos há algum tempo já uma aproximação com o governo americano. Se você conversar com o cônsul, por exemplo, dos Estados Unidos do Brasil, ele está sempre sorrindo e sempre falando que tem ótimos relacionamentos, que está tudo bem, que está indo. Então, ter uma parceria como essa é uma maneira de amenizar também qualquer atitude truculenta. E quando há uma atitude truculenta, a tendência é o mais forte esmagar o mais fraco, né?
Pois é, eu acho que o Itamaraty ele faz um grande trabalho. A gente acompanha a política internacional a partir de fatos, declarações, em momentos de maior repercussão. Só que a diplomacia faz um trabalho permanente de articulação, de construção, de negociação, de acordos. E a diplomacia brasileira é muito competente. E ela tem atuado fortemente para fazer com que essas relações históricas do Brasil com os Estados Unidos, elas se traduzam em soluções para esses conflitos, inclusive do ponto de vista econômico, do ponto de vista dessa questão do combate ao crime organizado. Enfim, uma coisa meritória. E nesse caso específico, o Ministério da Fazenda, no caso do ex-ministro Fernando Haddad, quem tomou essa iniciativa, utilizando os recursos que tem na Receita Federal para controlar fluxos de recursos, deu um passo muito importante, muito estratégico, vamos dizer assim. Muito bem, Azedo, só para fecharmos aqui, né? É possível que um ouvinte muito qualificado, muito bem informado, fale assim, mas Sidney, o BRICS não é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul? O nome até diz BRICS, né? B de Brasil, o R é da Rússia, o I da Índia, o C da China, mas é o seguinte, gente, sim, esses são os membros iniciais do BRICS. Depois, nos anos 2011 para cá, nós tivemos mudanças, entrou a África do Sul, o Egito entrou em 2024, a Etiópia entrou em 2024, o Irã entrou em 2024, então esses países acabaram ampliando para suas relações e suas economias. O Irã, muito criticado, o Irã é um grande país em termos de volume de industrial, naquela região é um país influente, tem muito petróleo e tudo mais, então é só para que o ouvinte não fique pensando que há nenhum engano da nossa parte. O BRICS sim, começou com esses países, depois agregaram-se aí outros, né, a esse grande grupo, e é o tal negócio, numa guerra como essa, todo mundo meio em silêncio, esperando uma definição e até as partes envolvidas, eu acho que estão no compasso de espera também para ver de que maneira sair desse imbróglio aí, desse bololô, né, que o mundo acabou sendo metido por conta do ataque, principalmente americano e israelense também. Embora antes o Irã, com aquele ataque, né, que fez em Israel, também, não diretamente, mas acabou incentivando, criou um grande problema para aquela região e tudo se complicou. E na segunda-feira volta o Azedo para conversar conosco aqui, direto de Brasília, 19 horas. Jornal da Tupi, a notícia detalhada e bem explicada. Marceneiro, se você leva seu trabalho a sério, precisa de um fornecedor à altura. Aqui você encontra MDF das melhores marcas do mercado. São 8 fabricantes e mais de 500 cores. Além de madeiras, portas, janelas, uma grande variedade de telhas esmaltada, cerâmica, fibrocimento, uma linha selecionada de madeiras nobres. Não cobramos frete para o Rio de Janeiro. Madeiras Zona Oeste, seu parceiro para toda obra. WhatsApp 21 3158 2528. Localizado na Estrada da Pedra, 326 Santa Cruz, Rio. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. O Senac RJ oferece 120 vagas gratuitas de capacitação na Rocinha. Há cursos em áreas como hotelaria, jardinagem e cuidados com idosos. Inscrições presenciais no Centro Municipal Rinaldo Delamare. É preciso ter mais de 16 anos e ensino fundamental. Super Rádio Tupi. O BBB começou e você pode colocar a falta de dados no paredão com a líder em 5G. Só no TIM Pré-Chip você tem 16 GB de internet, sendo 4 GB para dar aquela espiadinha nas redes sociais, curtir e comentar. Tem WhatsApp ilimitado para falar com os brothers, sisters, com a família toda. E fazendo a sua recarga pelo app Meu TIM, você ainda recebe Pix de volta na conta. Tudo isso por apenas R$30 por 30 dias. Vem ser TIM Pré-Chip. Recarregue agora e aproveite. Ofertas Açaí. Aqui seu dinheiro vale mais. Feijão preto com Brasil, pacote 1 kg 5,79.
Farinha de trigo tradicional tipo 1, Boa Sorte, pacote 1 kg, 3,79. Bife ancho bovino resfriado Maturata, preço por quilo na peça, 47,90. Contra filé bovino resfriado Maturata, quilo, 55,90. Leva o açaí com você. Leva. As ofertas são válidas de 9 a 15 de abril de 2026 em todas as lojas do estado do Rio de Janeiro ou enquanto durarem os estoques. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19:03. Entrevista. Ô Barrocas, antes mesmo de você chegar, mas com a sua chegada isso foi reforçado, nós sempre nos preocupamos editorialmente aqui no Jornal do Tupi em falarmos sobre o trânsito, educação do trânsito, informar, orientar, às vezes cobrar as autoridades, outras vezes dar um puxão de orelha também quem desobedece os sinais de trânsito, mostrar que o pedestre tem sempre que ser respeitado e o pedestre, por sua vez, também tem que compreender quando há muitos modais, né? É bicicleta para cá, é ônibus para lá, é um carro de aplicativo, é uma van, é um táxi, existe toda uma dinâmica, né, para a gente conviver bem nessa nossa liberdade constitucional de ir e vir. Então, toda vez que a gente traz esse tema, tem sempre esse princípio, né, educacional. E o tema que você escolheu para hoje é muito importante, porque muita gente já tem confusão. O que pode na ciclovia, o que não pode, o que é um ciclomotor. Então, nossa, propitileno, sei lá o que, não sei nem o que é isso. É bom explicar isso. Autopropelido, né? Autopropelido. Ninguém fala, vou comprar um autopropelido. Então, fala um pouquinho sobre isso aí. Pois é, antes de entrar no tema propriamente dito, o Sidney, eu vou dar uma informação importante sobre o trânsito que tem a ver com o tema da nossa entrevista, né? Que o trânsito na rua Conde Bonfim está complicado, ali na altura da Pinto de Figueiredo, está sendo feito em meia pista em função de uma manifestação por conta uma homenagem à mãe e o filho que foram atropelados, né, que estavam na bicicleta elétrica, foram atropelados por um ônibus, e também os manifestantes pedem a construção de novas ciclovias, né? Então tem a ver com o nosso assunto de hoje. Esse tema ganhou força primeiro com um decreto da prefeitura regulamentando o uso, e também hoje entrou em vigor no Rio um novo limite de velocidade nas ruas da orla. Isso na prática, né, essa medida pode incentivar ainda mais o uso das bicicletas elétricas, patinetes e outros veículos leves. Você diz assim, quem está em Copacabana, por exemplo, e vai usar ali a Avenida Atlântica, isso, ali é Orla, né? Isso, toda as ruas da Orla, né? Avenida Atlântica. Depois Vieira Solto, lá, Conde Bonfim, né? Toda essa... Conde Bonfim não Como é que é o nome daquela rua? Do Leblon, que você está falando. Do Leblon? Ataúfo de Paz. Não, não. Vieira Solto. Vieira Solto todas também. Essas. Então isso acaba incentivando o uso das bicicletas elétricas, dos ciclomotores, que vão, obviamente, fazer parte desse trânsito já caótico, né? Dividindo o espaço com motos, carros, vans e ônibus. Essa mudança faz parte desse processo aí de regulamentação iniciado no início dessa semana, né? E para falar sobre esse tema, a gente convidou o Rodolfo Risotto, que é especialista em segurança viária, fundador da organização Trânsito Amigo e coordenador do SOS Estradas. Boa noite, Rodolfo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Barrocas. Boa noite, Sidney e os ouvintes da Tupi. Rodolfo, casos recentes como esse da Tijuca que a gente está falando, acenderam um alerta, né? Quais são os principais riscos hoje para quem utiliza bicicletas elétricas, ciclomotores e patinetes, né, nas ruas do Rio de Janeiro? O problema todo, em primeiro lugar, é a gente entender de que nós criamos o caos, não se preveniu, se verificou de que esse movimento vinha crescendo, a quantidade desses veículos circulando aumentando a cada dia, e não se tomou medida alguma. E aí vem uma tragédia e as pessoas começam a agir, e aí os interesses políticos, as discussões começam a ocorrer, mas não dá resultado prático. Se a gente não tiver punição, não funciona. O problema é que quem circula no meio dos veículos tem que conhecer profundamente o Código de Trânsito. Mesmo que não tenha que ter uma CNH, deveriam passar por uma prova para entender as consequências. Uma outra forma de educar essas pessoas seria mostrar as imagens, como eu vi esses dias, da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, das consequências de quem circula nas vias. E quando você circula nas vias com um trânsito onde a maioria dos motoristas hoje age de forma muito irresponsável com veículos mais leves e com pedestres, os riscos se multiplicam. Então você está convivendo com um ônibus, também não conhece, por exemplo, o ponto cego de um ônibus, que é gigantesco.
E você acha que o motorista está te vendo e não vê. O motorista de automóvel tem dificuldade de ver uma motocicleta. Imagina um ciclomotor ou uma bicicleta elétrica trafegando entre veículos. Hoje nós temos adolescentes circulando com os pais que entregam para eles e sequer usam capacete. Na ciclovia você vê gente circulando, como eu vi agora, na contramão da ciclovia com bicicleta, na contramão com ciclomotor e na contramão com motocicleta. Rodolfo, você acredita que com mais veículos diferentes, juntos, né, circulando juntos, o número de acidentes pode aumentar? A redução da velocidade diminui a gravidade dos sinistros, dos acidentes. Mas você conviver, você colocar mais veículos desses circulando no meio de veículos pesados, ônibus, vans, automóveis, não tenha dúvida que a tendência é haver um aumento do número de mortos e feridos. Por outro lado, você deixar essas pessoas circularem de forma irresponsável, como fazem hoje nas ciclovias, também está colocando uma série de pessoas em risco, tanto que os números vêm revelando isso. O aumento substancial de vítimas. E eu, como representante de entidade de vítimas, eu fico chocado como se dá muito pouca atenção a isso. O Detran do Rio de Janeiro tinha na comissão de cidadã entidade de vítimas, retirou a entidade de vítimas, ou seja, o olhar das vítimas no trânsito não é visto, simplesmente não se fala sobre as vítimas. Aí nós discutimos as matérias, os acidentes, as tragédias, mas não temos política de prevenção nem a nível federal, estadual e municipal. Rodolfo, aqui Sidney Rezende, nunca é tarde para fazer o certo, né? Se você pudesse priorizar o primeiro, segundo, terceiro passos, né? Os primeiros passos, vamos dizer assim, para a gente botar um mínimo de ordem na casa. A gente começa por onde? Começa por punir com o máximo rigor os condutores nas vias normais. Aquele que estiver dirigindo no automóvel, falando ao celular, aquele que estiver andando de motocicleta, passando entre os veículos de forma irresponsável, os motoristas de ônibus, aqueles que não respeitam o limite de velocidade. Você tem que punir primeiro os maiores para depois chegar nos menores. Mas os menores também têm que ser punidos. As pessoas não lembram, Sidney, que existe no Código de Trânsito previsão de multa para bicicleta, se você circular na calçada ou andar de forma agressiva no trânsito. Mas você já viu alguém ser autuado por isso? Ninguém. Ou seja, a impunidade é muito grande e a impunidade mata. E aí a gente fica na expectativa de campanhas educativas. Só existe uma forma de educar no trânsito, que é punir. Não existe outra. Isso é na Suíça, é na França, é no Brasil. Ou você pune ou você não resolve o problema. Barrocas. Você citou um ponto importante, Rodolfo, que são os pontos cegos, né? Principalmente não só dos ônibus que são grandes, mas a gente mesmo, eu mesmo como motorista, muitas vezes, por exemplo, vou mudar de faixa, aí eu boto o sinal, né, a seta, olho o retrovisor, não vejo ninguém, de repente passa uma moto, né, reclamando, a moto surgiu do nada, entre aspas, né? Então é muito complicado o trânsito no Rio de Janeiro e a inclusão de novos veículos, né, ciclomotores, bicicletas elétricas, os tais dos autopropelidos, é mais um complicador ainda. Sem dúvida, e ainda vamos ter agora com esse novo modelo de CNH, que chamam de CNH Brasil, um monte de condutores que não têm a formação adequada, que tem, pra você ter uma ideia, tem 2 horas de aula prática prevista na lei, enquanto em Portugal você tem que rodar 500 quilômetros, na Suécia você tem que fazer 100 horas de aula prática. E aí você vai ter gente circulando com motocicleta, com automóvel, sem o menor preparo, ainda convivendo com ciclomotores, com bicicleta elétrica, com pedestres no trânsito. Hoje você tem o Detran do Rio de Janeiro entregando habilitação para usuários de drogas que se declaram usuários de drogas na internet. E é entregue a habilitação, eles conseguem passar e obter habilitação. É com isso que nós estamos convivendo. Então, por isso que o tema do trânsito é, na realidade, a preservação da vida. Esse é o foco da legislação. Tanto que você tem que o maior proteger o menor, mas nós temos que proteger a vida e nós estamos abrindo mão da preservação da vida para que cada um possa ter o deslocamento da forma que acha adequada e não com um convívio social que respeita as regras e respeita o ser humano.
Ô, Rodolfo, é uma coisa curiosa, talvez cultural, ou por falta de informação de nós todos, né? Mas há um sentimento no brasileiro de que se deveria facilitar o acesso, por exemplo, aos automóveis, às motocicletas mais pesadas. Só que as pessoas esquecem que é uma arma, sim, se você coloca na mão de uma pessoa despreparada, desatenta ou desequilibrada para o vista mental, que eu digo às vezes pode estar alcoolizada ou drogada, como você bem lembrou agora da permissão para ter CNH, alguém que nitidamente não está em condições de saúde equilibradas, né? E quando talvez tenha que ser o oposto, não deveria ser fácil ter, né? Porque é preciso ter máximo cuidado. E hoje em dia a gente tem também muita gente de moto que está lendo o celular ou vendo ou tentando pegar uma informação para de repente fazer uma próxima ação, pilotando e olhando no celular e em pista às vezes da esquerda, que é a pista de rolamento de maior velocidade. Está faltando mais educação e também mais fiscalização, né? Sem dúvida. Você pega hoje, inclusive, as mudanças que ocorrem no Código de Trânsito, elas são muitas vezes motivadas por grupos econômicos que precisam de mão de obra. O que está acontecendo agora com a questão por que a habilitação para a categoria A e B com tanta facilidade? Para atender principalmente os aplicativos, que estão precisando de gente habilitada. E aí você entrega de qualquer forma a habilitação. Esses que estão hoje trabalhando nos aplicativos, inclusive muitos que fazem entrega com moto, seja de alimento ou que transportam pessoas, ganham por hora de trabalho. E aí um outro fenômeno que está ocorrendo, Cida, que é muito grave, muitos deles estão começando a fazer uso de drogas psicoativas para poder suportar a jornada. O mesmo fenômeno que ocorre com os caminhoneiros. Aí quando você vai ver o que está ocorrendo no Senado, querem acabar com o controle de jornada dos caminhoneiros. E aí eles vão para a droga. E quando você tem um controle, como o exame toxicológico para controlar, querem prejudicar ou impedir a aplicação do exame. Então nós estamos sempre andando na contramão e essa contramão gera corpos. E nós não estamos falando de estatística. Quando a gente vê os números, aumentou 700%. Vamos ouvir a história das pessoas que estão por trás desses números. Porque a morte de uma pessoa afeta, segundo vários estudos que foram feitos no mundo, de 60 a 120 pessoas. Os jovens que nós temos hoje, nós estamos criando uma geração de jovens inválidos em função dos acidentes com motocicleta. Muito importante, Rodolfo Risoto, que você está nos trazendo aqui. Você tem que voltar mais vezes. Vamos convidá-lo, viu, Barrocas, com a temática aí de educação do trânsito, que isso é muito, muito importante. O Rodolfo tornou-se especialista em segurança, porque você fala com tanta propriedade, segurança viária, né? E ele é fundador dessa organização Trânsito Amigo e coordenador do SOS Estradas, justamente para ganhar espaço, voz, para se ter mais conscientização. É o que nós estamos ajudando um pouquinho aqui, colocando esse tijolinho na construção. 19h15. Quem tá no Rio tá na Tupi. Olá, ouvintes da Super Rádio Tupi, Andrei Andrade aqui, criador do Articular, que considerado o melhor produto ortopédico do Brasil. Estou vindo aqui para falar com você que sofre com dor crônica. Atenção, você que tem dor no joelho, dor na coluna, dor nas articulações, você que não está aguentando mais gastar dinheiro com medicações. Presta só atenção, porque se você não conhece ainda, você vai conhecer a partir de agora o melhor produto contra a dor no Brasil. O Articular, que ele é certificado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, é o único produto no Brasil que consegue acabar com a dor já a partir da primeira semana de uso. É isso aí, uma semana. E eu vou explicar para você o porquê. Esse produto, ele não é um simples cálcio, magnésio, ora pronobis, nada disso. Ele é um produto completo que tem uma composição, uma fórmula dedicada para você que sente dor crônica. E qualquer ortopedista, reumato, indica o nosso produto. Se você levar para ele, na hora que ele bater o olho na fórmula, ele vai falar, pronto, tem tudo que você precisa aqui. Tem condroitina, tem magnésio, tem cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de todos, o ácido hialurônico ortopédico. É o mesmo que é usado em caso cirúrgico. Lembra que antigamente tudo era cirurgia, bateu, quebrou, lesionou? Opera, cirurgia, pós-operatório, demora. Hoje não. Hoje bateu, quebrou, lesionou, é ácido hialurônico ortopédico e por conta dessa tecnologia que o Articular que é eleito o melhor
produto ortopédico do Brasil para você que tem artrite, artrose, fibromialgia, hérnia de disco, você que trabalha com repetição. Aproveita a promoção, porque somente os 30 primeiros ouvintes que ligarem a partir de agora, eu vou dar 80% de desconto e o pagamento só para o mês de março, final de março. Recebe, melhora e paga depois, mas tem que ligar agora. 0800 591 5520. 0800 591 5520. Vou repetir. 0800 591 5520. Você vai ligar agora. Se não conseguir ligar, manda mensagem no WhatsApp nesse mesmo número. Você vai ser recebido e vai ser acompanhado. E o melhor, vai ganhar de presente quem ligar agora o melhor emagrecedor do Brasil, Monjaro Natural. Para você que precisa perder peso da forma certa, ligue agora, porque você vai ganhar de presente. 0800 591 5520. 0800 591 5520. Vou repetir. 0800 591 5520. Foi você quem decidiu. A Tupi é a rádio do Rio. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento: com a Alamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. E Calas Mídia OOH, sua marca na jornada do consumidor brasileiro. Acesse calas.com.br e leve a sua marca pelo Brasil. Calas Mídia OOH, em movimento com você. Já vou chamar o Paulo Laje. Eu tomei um pito agora de um ouvinte aqui, dizendo: você tem que olhar também o pessoal da Glória, Flamengo, Botafogo. A audiência é grande aqui também do Jornal Tupi. Eu falei Levou bronca? Levei bronca porque eu falei da Tijuca agora há pouco, a audiência é crescente, né? Que realmente tá muito veloz. Ali é Grajaú, Andaraí, a Grande Tijuca, a audiência é grande ali. E essa senhora comentou aqui, falando senhora em respeito, né? Não sei a idade dela, mas enfim, essa ouvinte, ela ali da área de Botafogo e Flamengo, falou que Glória, Flamengo, Botafogo. Largo Machado ela não citou, mas provavelmente também. Eu, por exemplo, moro no Jardim Botânico, ali eu sei que a audiência é grande também, né? Ali, Jardim Botânico, Gávea, Ipanema, a gente pode melhorar um pouquinho no Leblon, aumentar um pouco, mas, enfim, e eu peço desculpas ao ouvinte por não ter lembrado, porque eu tava falando só dessa área, mas da Leopoldina aí, né? Obrigado, bacana. Paulo Laje está de volta. Tô de volta sim, Sidney Rezende, agora para falar da zona sul da cidade, lentidão ainda para quem vai seguir por Botafogo. A Rua Voluntários da Pátria tem esse panorama bem complicado. A partir da Real Grandeza vai assim até a chegada à Orla. Rua São Clemente também com trânsito lento nas proximidades do acesso para o Morro Santa Marta. Quem vai seguir mais à frente pela Rua Humaitá já melhorou o panorama. Mesmo assim, o motorista perde tempo só mais à frente da Rua Jardim Botânico. Ambas as pistas estão com movimento mais complicado, um pouco pior para quem está seguindo em direção à Gávea. A Borges Medeiros também apresenta lentidão até o Clube Naval no sentido Gávea-Leblon. Bem pior está a pista contrária, com trânsito lento começando a partir da Frânio de Melo Franco no sentido Rebouças. Vem para a Rede Manaus. Vem! Óleo no Brax Extra Turbo 20 litros em 6 vezes sem juros de R$ 72 no cartão ou 8% de desconto no Pix. Rede Manaus. Segunda-feira tem mais no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Marceneiro, se você leva seu trabalho a sério, precisa de um fornecedor à altura. Aqui você encontra MDF das melhores marcas do mercado. São 8 fabricantes e mais de 500 cores. Além de madeiras, portas, janelas, uma grande variedade de telhas esmaltada, cerâmica, fibrocimento, uma linha selecionada de madeiras nobres. Não cobramos frete para o Rio de Janeiro. Madeiras Zona Oeste, seu parceiro para toda obra. WhatsApp 21 3158 2528. Localizado na Estrada da Pedra, 326 Santa Cruz, Rio. Vem pra Rede Economia. Economia é aqui. Promoção
promoções de sexta a domingo. Feijão máximo 5,99. Arroz de lingote 17,95. Café União 24,90. Filé de frango Rivelli 17,98. Filé de costela maturata 49,90. Costela suína 18,98. Frango passarinho Copacol 6,99. Coxinha da asa 11,98. Brama lata multipack com 18 53,10. Cada saia 2,95. Antártica latão 4,39. Aço 1,6 quilos 9,98 no app. Papel familiar com 16 rolos 16,98. Visite a nova loja de Jacarepaguá e dia 14 inauguração loja Cidade de Deus. Economia é aqui. Jornal da Tupi. Informação. Cultura. Olá, pessoal da Rádio Tupi, aqui é a Cláudia Raia que está falando. Eu tenho um convite muito especial para vocês. Hoje, amanhã, sábado e domingo, estaremos com cenas da menopausa no Teatro João Caetano. Um espetáculo para falar livremente, sem nenhum tabu, sobre as mulheres 40+, sobre a menopausa. Uma conversa aberta, franca. Venha morrer de rir comigo e com Jarbas Homem de Melo. Tô te esperando, hein? Até lá. Alô, meu querido Sidney Rezende e família Tupi. Aqui é Vitor Biglione, guitarrista, arranjador, compositor. E dia 12/4, agora domingo às 18h30, estarei no Acaso Cultural em Botafogo, fazendo a estreia do projeto Jazz Soul Nights, numa homenagem e um tributo ao espetacular Luiz Bonfá. Estarei ao lado de Elbi Machado na bateria e Fernanda Santana na voz, relembrando os grandes clássicos desse gênio da música brasileira que levou o Brasil para todos os continentes do mundo. Não percam, ingressos no Simpla, tá, gente? Ingressos no Simpla. Conto com vocês todos. Beijão. É isso aí, tá muito chique o João Tupi, né? Vitor Biglione, feríssima, e Cláudia Raia. Exatamente, né? Cláudia Raia, uma das atrizes mais conhecidas, prestigiadas e populares do Brasil, e sempre produzindo coisas, está sempre fazendo produtos de qualidade, né? Pro teatro, musicais também. E o Vitor Biglione, que é um instrumentista, um músico brasileiro de primeira estirpe. 19h24. Super Rádio Tupi. Alô? É do Alô Doutor? Eu queria uma orientação médica. Como é que eu faço para ficar com febre? É que amanhã eu tenho prova de matemática. E eu não estudei. A Sinaf agora também é saúde. Chegou o Viva Sinaf. Descontos em exames, em medicamentos e um 0800 24 horas para orientação médica. Viva Sinaf. Saúde sem dor. Acesse sinaf.com.br. Tem que ter Sinaf. Arthur. Presente. Ok. Bianca. Presente. Tá. Bruno. Presente. O Pé de Meia tá completando 2 anos e já dá pra ver os resultados. Mais frequência às aulas, menos estudantes abandonando os estudos. É cada vez mais estudantes ganhando até R$ 9.200 para concluírem o ensino médio. Já são mais de 6 milhões de beneficiados. E esse número vai ser ainda maior em 2026. Pé de Meia. Educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação. Governo do Brasil. A Tupi está na Alexa. Para começar a ouvir a Tupi pelo seu dispositivo Alexa, você deve ativar desta forma. Pelo comando de voz, diga: Alexa, ativar a Skill Super Rádio Tupi. Este comando será apenas na primeira vez. A partir daí, não mais precisará utilizar a palavra skill. Basta dizer: Alexa, ouvir a Super Rádio Tupi. No FM, no aplicativo, no site, na Alexa. Ligue na Tupi, onde você estiver, da maneira que quiser. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h26. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa. Bom final de tarde aí, Sidney Rezende. Aqui é o Werther de Curitiba. Eu sou um privilegiado de ter sempre usuário de bicicleta, que é muito bom porque é plano e tem em torno de 200 quilômetros de ciclovia com segurança asfáltica, tudo tranquilo. Fiz a minha engenharia em cima de uma bicicleta com uma distância que é a PUC aqui, dá uma distância de uns 10 quilômetros onde eu moro. É muito bom, bicicleta é bom demais. Um abração. Ô Sidney Rezende, boa noite, Adriano dos Santos, morador de Ramos. É verdade, Sidney, se tivesse uma insegurança, né, você a pessoa andar de bicicleta é muito bom, faz bem para a saúde. Se Deus quiser, quando eu se mudar, eu tiver uma casa maior, eu vou comprar uma bicicleta, entendeu? Para mim voltar a andar, porque andar de bicicleta
faz bem para a saúde, né? Tá bom, Cid? E o Barroca tá ferrado, né? Porque 5 filhos aí, imagina só ele comprar 5 bicicletas para cada um. Haja dinheiro, hein, Barroca? Um abraço. Um abraço. Ô, Barroca, esse negócio de ter 5 filhos. Eu nunca sei. Você tem 5 ou 8? 5 filhos, mais 2 enteados. Ah, então são 7 sob seus cuidados. Não quer fazer o número par, não, Barroco, pra fechar? Não, tá bom. 7 tá bom, pô. Ou a 10? Não, 7 é um número legal. E quando eles crescerem, os pequenininhos, não vai dar aquela saudade, aquela vontade de ter mais 3, não? Não. Deixa eu curtir eles, tá bom pra caramba. Comprar realmente, ele tem razão. Pra comprar bicicleta pra turma toda fica difícil, né? Agora, com 5 filhos, você falou que são 7, mas 5 filhos gerados por você, pedalou bastante, né? Com muita saúde, né? Tem que pedalar, né? Tem que pedalar, vamos lá. Mais ouvintes. Boa noite, Sidney. Boa noite a toda a equipe do Jornal da Tupi, aqui é o José de Tinguá. Se fosse segura, andaria mais de motocicleta elétrica, de bicicleta, mas as rodovias são muito perigosas. Principalmente aqui na estrada de Tinguá, que liga a Vila de Cabo a Tinguá. Aqui é acidente direto, é um perigo. E essas pessoas que têm essas bicicletas elétricas não respeitam, não. Eles querem andar em alta velocidade no meio da pista, atrapalhando o trânsito. Tem que punir, sim. Um abraço. Esses condutores dessas bicicletas, eles disputam lugares, eles disputam espaço com veículos maiores que eles têm, eles disputam lugares com veículos menores, eles acham que são donos da rua. Não pode ser. Eles têm que responder também por qualquer acidente. Tem que fazer o seguinte, tem que taxar mesmo, tem que começar a cobrar deles para eles aprenderem a ser gente. Barrocas. O que eu tô achando interessante, se diria, é que todo mundo tá falando em relação à educação no trânsito. Um falando que o motorista é imprudente, outro falando que a motocicleta atrapalha. Então, quer dizer, todo mundo tem que se adequar e pensar no outro ao transitar, né? Eu fui brincar com você, acabei não valorizando esse nosso ouvinte lá do Paraná, lá de Curitiba, capital do Paraná. Se sabe que o falecido Jaime Lerner, né, foi prefeito, foi governador, fez um trabalho urbanístico muito importante, excelente, né? E criando conceitos novos também de mobilidade, e em relação às ciclovias, ele foi um dos defensores e precursores também, pode-se dizer, na melhor maneira, né, de você adequar essa máquina tão fabulosa com os demais modais, né? Mas você sabe que eles, a princípio, assim, pelo que eu vejo na internet, né, ouço, eles elogiam muito o nosso VLT aqui no centro da cidade. Eles gostariam de ter mais VLTs lá. Eles acham que seria uma boa opção para certos lugares de Curitiba. Então, é muito bacana. A gente inveja, no melhor sentido, tudo de bom urbanisticamente que tem Curitiba, e eles também reconhecem que no nosso caso aqui, o Rio é muito bonito, mas não estamos falando de beleza, não, porque ela também é bonita, mas estamos falando aqui desse aspecto, né, do VLT nosso, que é sensacional. Eu sou fã, porque eu uso diariamente esse trenzinho, eu acho muito bacana. Eu nunca tive o prazer de ir para Curitiba não, Sidney, mas eu já vi fotos, já vi vídeos de ciclovias lá e parece, pelo menos parece que é outro patamar, né? São mais largas, tem mais segurança, são afastadas do trânsito, né? Afastadas dos veículos maiores. Verdade, Curitiba cresceu bastante também, então começa a ter outros problemas que grandes centros têm, mas essa matriz aí que falamos agora há pouco, ela é muito bacana e é ainda um ponto de referência muito forte do povo paranaense, e tem muito orgulho disso. Mais ouvintes. Eu acho que nem bicicleta dessas elétricas deveria andar aí na ciclovia. Pessoas, crianças de patins, é muito perigoso.